Eles jogaram as malas velhas no chão, levantando uma nuvem de poeira vermelha. Sentados na beira da estrada, seu Joaquim e Dona Helena ainda tentavam entender o que estava acontecendo quando ouviram as palavras que jamais esqueceriam. Vocês não servem mais para nada. Os filhos viraram as costas e começaram a rir enquanto entravam nos carros. Um deles ainda disse com desprezo: vamos ver se eles sobrevivem sem a gente. Os motores aceleraram. A poeira tomou conta do ar e em poucos segundos só restou o silêncio. Mas o que aqueles filhos não sabiam é que aquele velho senhor guardava um segredo que valia milhões. E quando eles descobrissem, já seria tarde demais. Seu Joaquim acordou antes mesmo do sol nascer. Era costume de uma vida inteira de trabalho pesado, mas naquele dia havia algo diferente. Um brilho discreto no olhar. Uma esperança que Dona Helena não via fazia tempo. Ele tocou de leve o ombro dela. O que? Acorda, mulher. Hoje os meninos vêm buscar a gente. Dona Helena abriu os olhos devagar e sorriu daquele jeito cansado, mas sincero, de quem já sofreu muito, mas ainda acredita nas pessoas. Alguns dias antes, os filhos haviam ligado dizendo que queriam levá-los para conhecer uma chácara. Disseram que estavam pensando em comprar um lugar no interior para reunir a família nos fins de semana. Imagina, Joaquim, ela disse, ajeitando o cabelo branco diante do espelho rachado. A gente vendo os netos correndo no quintal. Eles moravam numa casinha simples, nos fundos de um terreno alugado. 3 cômodos pequenos, móveis velhos, paredes marcadas pelo tempo. Seu Joaquim trabalhou mais de 50 anos como ajudante de pedreiro. Dona Helena costurava para fora e lavava roupa quando a costura não dava conta das despesas. Criaram 3 filhos ali, Eduardo, Renata e Lucas. Deram tudo o que podiam, e muito do que não podiam também. Seu Joaquim vestiu a melhor camisa que tinha, aquela reservada para ocasiões especiais. Dona Helena colocou um vestido florido que a vizinha tinha lhe dado. Ainda bom, quase sem manchas. Eles ficaram esperando na porta. Será que vão demorar? Dona Helena perguntou. Calma, eles disseram que vinham cedo. Mas no fundo, Joaquim também estava inquieto. Meses haviam passado desde a última visita dos filhos. Sempre ocupados, sempre com pressa. Quando 2 carros pararam em frente à casa, Dona Helena bateu palmas como uma criança. Olha, Joaquim, vieram todos. Mas quando os 3 desceram dos carros, algo estava errado. Nenhum sorriso, nenhum abraço, nenhum beijo. Eduardo mal tirou os olhos do celular. Renata bufou olhando o relógio. Lucas nem encarou os pais. Vamos logo, que eu tenho compromisso, disse Renata impaciente. O coração de Dona Helena apertou, mas ela ficou em silêncio. Seu Joaquim ajudou a esposa a entrar no banco de trás do carro de Eduardo. Quando ia entrar também, Lucas falou: Pai, o senhor vai comigo. Mãe, fica aí. Mas a gente não pode ir junto? Dona Helena perguntou com a voz fina. Não tem espaço. Vamos, não enrola. Ela olhou para o marido assustada. Joaquim forçou um sorriso, tentando parecer tranquilo. Mas por dentro, algo doía. Cada um seguiu em um carro diferente. A viagem começou em silêncio. Dona Helena tentou puxar conversa. Faz tempo que a gente não se vê. E as crianças, estão bem? Estão. Eduardo respondeu seco, sem tirar os olhos do celular. Renata digitava sem parar. Dona Helena desistiu. Olhou pela janela e viu a cidade ficando para trás. O caminho foi mudando. Asfalto deu lugar à terra. As casas ficaram raras. Até que não havia mais nada. Só estrada, chão rachado e um céu grande demais. No outro carro, seu Joaquim tentava conversar, mas Lucas só respondia com monossílabos, sempre falando ao telefone sobre dinheiro, negócios, problemas. Joaquim olhava pela janela, lembrando do tempo em que carregava aquele menino no colo, com medo de dormir sozinho. Depois de quase 2 horas, os carros pararam, no meio do nada. Uma estrada velha, sol forte, nenhum sinal de vida. Desce, mãe, Eduardo disse. Mas
A chácara não é aqui, né? Desce. Confusa, Dona Helena desceu. Viu Joaquim descendo do outro carro com a mesma expressão perdida. Lucas abriu o porta-malas, pegou as 2 malas velhas e jogou no chão. "O que é isso?" Joaquim perguntou. Eduardo se aproximou, o olhar frio, desconhecido. "A gente conversou e decidiu. Não dá mais. Vocês vivem precisando de ajuda, remédio, comida. A gente tem vida, conta para pagar." Dona Helena começou a tremer. "Filho, a gente nunca pediu nada além do que vocês podiam dar. Sempre a mesma coisa", Renata gritou. "Sempre dependendo da gente. Mas a gente é pai e mãe de vocês." Joaquim disse com a voz quebrada. "E a gente agradece tudo." Lucas falou sem olhar. "Mas agora vocês precisam se virar sozinhos." Dona Helena caiu de joelhos na poeira. "Pelo amor de Deus, a gente não tem para onde ir." Eduardo voltou para o carro. "Vocês sempre deram um jeito. Agora deem de novo." Joaquim avançou um passo. "Eduardo, eu trabalhei doente para pagar teus estudos. Vendi o que tinha para te dar futuro." Por um segundo, o filho hesitou. Mas Renata buzinou. "Vamos embora." Os carros deram ré, viraram e foram embora, levantando poeira e levando tudo junto. Dona Helena gritava os nomes dos filhos até perder a voz. Seu Joaquim ficou parado, vendo os carros sumirem. Quando o som dos motores desapareceu, só restou o silêncio, pesado, cruel. 2 velhos sentados na beira da estrada, com malas velhas, debaixo de um sol sem piedade. "E agora, Joaquim?" Dona Helena perguntou. Ele apertou a mão dela. Pela primeira vez na vida, ele não sabia o que fazer. A primeira hora foi a pior. Dona Helena não conseguia tirar os olhos da estrada. Ficava olhando fixamente para a curva por onde os carros tinham desaparecido, como se, a qualquer momento, um deles fosse voltar. Como se algum filho tivesse se arrependido. Como se ainda existisse um resto de amor ali. Mas a estrada continuava vazia, quente, morta. Seu Joaquim se levantou com dificuldade. O joelho doía, como sempre doía desde os anos carregando peso em obra. Abriu uma das malas e procurou a garrafinha de água que Dona Helena sempre levava quando saíam. Estava pela metade. Ele entregou para ela primeiro. "Bebe, Helena. E você?" Depois, ela tomou 2 goles pequenos e devolveu. Joaquim tomou apenas um e guardou o resto com cuidado. Não sabiam quanto tempo ficariam ali. O sol subia rápido, a sede começava a apertar. "Joaquim, nenhum carro passou ainda." "Vai passar, tem que passar." Mas no fundo, ele também estava com medo. A estrada parecia esquecida pelo mundo. Asfalto rachado, mato nas beiradas, nenhuma placa, nenhuma sombra. Dona Helena sentou em cima da mala maior. As pernas tremiam. Ela olhou para o marido e percebeu aquele olhar distante, pesado. "No que você está pensando?" Seu Joaquim demorou a responder. "Tô pensando em tudo que a gente fez por eles. Tudo." As lembranças vieram como um soco. Ele lembrou do dia em que Eduardo passou na faculdade. O filho tinha chegado em casa gritando de alegria. Mas a mensalidade era cara. Muito cara. Seu Joaquim tinha um terreno pequeno que herdara do pai. Era a única coisa de valor que possuía. Vendeu por um preço baixo, quase injusto, só para pagar o primeiro ano da faculdade. "Lembra quando eu vendi o terreno do meu pai?" ele perguntou. Dona Helena assentiu devagar. "Eu lembro. Você disse que o futuro do Eduardo valia mais do que a nossa velhice. Eles acreditaram nisso, acreditaram que, dando tudo aos filhos, seriam cuidados quando ficassem velhos." Seu Joaquim sentou ao lado dela, usando as malas como banco improvisado. Segurou aquela mão enrugada, calejada de tanto lavar roupa. Dona Helena também lembrava. Lembrava da pneumonia de Renata quando criança. O remédio era importado, caríssimo. Ela passou 3 meses lavando roupa de madrugada, com as mãos em carne viva, mas comprou o remédio. Salvou a filha. "Eu destruí minhas mãos por ela", disse Dona Helena, olhando para os próprios dedos tortos. "E hoje ela me olhou como se eu fosse lixo." O sol estava no meio do céu.
O calor era insuportável. Joaquim puxou as malas para perto de um poste velho e conseguiu um pequeno pedaço de sombra. Sentou Dona Helena ali. Foi quando ouviram o barulho. Um motor distante. Joaquim, tem um carro vindo. Era um caminhão velho, azul desbotado. Joaquim começou a acenar com força. Dona Helena também. O caminhão diminuiu. Quase passou direto, mas parou. Um homem desceu. Uns 70 anos, queimado de sol, roupa simples, boné velho. O que aconteceu aqui? Dona Helena abaixou a cabeça envergonhada. A gente foi largado aqui, Joaquim respondeu com a voz embargada. Largado? Nossos filhos trouxeram a gente e foram embora. O homem ficou em silêncio, incrédulo. Os próprios filhos disseram que a gente é um peso, Dona Helena falou chorando. O homem tirou o boné. Meu nome é Sebastião. Eu passo por essa estrada todo dia. Isso que vocês me contaram não entra na minha cabeça. A gente não quer incomodar. Joaquim começou. Incomodar nada. Vocês vêm comigo, peguem as malas. Ele ajudou Dona Helena a subir na cabine e colocou as malas atrás. Durante a viagem, Sebastião balançava a cabeça indignado. Que mundo é esse que filho abandona pai e mãe? Dona Helena olhava pela janela, pensando nos netos que talvez nunca mais veria. A gente não tinha muito, mas era feliz, ela disse. Agora não temos nem isso. Vocês tiveram sorte de descobrir agora, Sebastião respondeu. Imagina se adoecem de vez. O caminhão entrou numa cidade pequena no fim da tarde. Sebastião parou em frente a uma casa simples com uma placa. Pensão da Dona Lourdes. Aqui vocês ficam. Dona Lourdes apareceu. Gordinha, avental florido, sorriso aberto. Podem entrar, meus amores. Ela não fez perguntas. Apenas mostrou um quarto simples, limpo, com cama cheirosa. Quando a porta se fechou, Dona Helena sentou na cama e chorou. Mas agora havia alívio naquele choro. A gente está vivo, Helena, Joaquim disse. Vivo, mas sem filhos. Eles dormiram abraçados, um sono pesado. Na manhã seguinte, cheiro de café. Na mesa, pessoas simples, gentis. Aqui a gente se ajuda, disse Dona Lourdes. Ninguém fica na rua enquanto eu tiver um teto. Os dias passaram. Dona Helena ajudava na cozinha. Joaquim consertava tudo que quebrava. A cidade se chamava Vale da Esperança. Mas mesmo ali, havia dias em que Dona Helena ficava na janela esperando um carro que nunca vinha. Até que uma tarde, vendo crianças brincando na rua, ela desabou. Eu nunca mais vou ver meus netos crescerem. Dona Lourdes a abraçou forte. Família não é sangue. Família é quem fica. Naquela noite, Joaquim segurava uma velha pasta de couro, como sempre fazia. Dona Lourdes percebeu. O que tem aí? Ele respirou fundo. Um segredo que eu nunca contei para ninguém. E então, pela primeira vez, seu Joaquim começou a revelar aquilo que mudaria tudo. Dona Lourdes fechou a porta devagar e se sentou na beira da cama, ao lado de seu Joaquim. O quarto estava silencioso, só o barulho distante da cidade pequena começando a dormir. O senhor pode confiar em mim, ela disse com voz mansa. O que quer que seja. Seu Joaquim segurava a velha pasta de couro como se fosse parte do próprio corpo. Passou a mão por cima dela, sentindo o couro gasto pelo tempo. Eu carreguei isso a vida inteira, começou, achando que um dia ia ser um presente para os meus filhos. Ele abriu a pasta com cuidado e tirou um envelope amarelado. Dentro, papéis antigos, alguns escritos à mão, outros datilografados, mapas rabiscados, documentos com carimbos quase apagados. Quando meu pai morreu, ele me deixou um terreno. Eu vendi para pagar a faculdade do Eduardo. Mas o que ninguém sabe é que existia outro. Dona Lourdes franziu a testa curiosa. Outro terreno? Sim. Meu pai ganhou numa ação trabalhista. Na época era longe de tudo, mato puro. Ele nunca registrou em cartório, tinha medo de perder. Ficou só nesses papéis. E esse terreno ainda existe? Existe. E a cidade cresceu para aquele lado. Dona Lourdes ficou em silêncio por alguns segundos, absorvendo aquilo. Seu Joaquim, o senhor precisa procurar um advogado.
Advogado é caro. Ele respondeu, quase num sussurro. Eu conheço um aqui. Homem honesto. Já ajudou muita gente sem cobrar. Amanhã mesmo eu levo o senhor lá. Naquela noite, seu Joaquim quase não dormiu. Pela primeira vez em décadas, a pasta não parecia só um peso, parecia uma possibilidade. Na manhã seguinte, ele e Dona Helena caminharam devagar até o pequeno escritório no centro da cidade. O advogado, Dr. Renato, ouviu tudo em silêncio, enquanto examinava os documentos. Ele tirou os óculos, respirou fundo e abriu o computador. Digitou, clicou, ampliou o mapa. De repente, ficou imóvel. Meu Deus do céu! O que foi, doutor? Dona Helena perguntou assustada. Ele virou a tela. O terreno aparecia no meio de uma avenida cheia de prédios, lojas, bancos. Esse terreno hoje vale uma fortuna. Quanto? Seu Joaquim perguntou, sentindo o coração acelerar. Milhões! No mínimo 8. Dona Helena levou a mão à boca. Dona Lourdes precisou sentar. Mas a gente... Dona Helena balbuciou. A gente passou fome. A valorização veio nos últimos anos, explicou o advogado. O direito de vocês está aqui. Seu Joaquim sentiu as pernas fraquejarem. O segredo que ele guardou por décadas valia milhões. E nossos filhos, ele perguntou, podem tomar isso da gente? Não. Enquanto vocês estiverem vivos é de vocês. Eles saíram do escritório em silêncio. Joaquim. Dona Helena parou na calçada. A gente conta para os meninos? Ele olhou para ela. Eles nos jogaram numa estrada deserta. Ela abaixou a cabeça, em conflito. Os dias passaram. O processo começou. A vida seguia simples na pensão. Até que um homem de terno apareceu. Sou da construtora Imperial. Estamos interessados em comprar um terreno do senhor. 7 milhões à vista. Foi aí que seu Joaquim entendeu. Os filhos iam descobrir. 2 semanas depois, descobriram. E não demorou. 3 carros pararam em frente à pensão. Eduardo, Renata e Lucas desceram com flores, caixas de bombom, lágrimas ensaiadas. Viemos buscar nossos pais, disse Eduardo. Dona Lourdes cruzou os braços. Engraçado como o arrependimento aparece rápido quando tem dinheiro envolvido. Seu Joaquim e Dona Helena entraram na sala. O clima era pesado. Eduardo tentou abraçar o pai. Seu Joaquim deu um passo atrás. Sentem, longe. Renata tentou abraçar a mãe. Me perdoa. Dona Helena se afastou. Pressão de quê? Ela perguntou. De ter pais vivos? O silêncio respondeu. Vocês vieram por causa do terreno, seu Joaquim disse. As máscaras caíram. Temos direito à herança, Eduardo gritou. Direito? Seu Joaquim respondeu. Família não abandona. Ele entregou 3 envelopes. Leiam. Era a mesma carta para os 3. A maior herança não é dinheiro, é caráter, e vocês jogaram fora. Vamos entrar na justiça. Lucas ameaçou. Podem entrar. Seu Joaquim respondeu. Enquanto isso, eu vou viver. Eles foram embora, furiosos. Quando a porta fechou, seu Joaquim sentiu um peso sair do peito. Fizemos a coisa certa? Dona Helena perguntou. Fizemos a única possível. Meses depois, o terreno foi vendido por 9 milhões. E seu Joaquim decidiu. A gente vai ajudar quem ficou. Doou milhões, comprou uma casa simples, criou um abrigo e viveu. Um dia, uma mulher apareceu com um bebê. Era a nora. Eu me separei e queria que ele conhecesse os avós. Dona Helena pegou o neto no colo e chorou. Família não é quem te dá a vida, seu Joaquim disse naquela noite. É quem escolhe ficar, velhos, cansados, mas em paz. Tinham perdido filhos, mas encontrado dignidade. E essa foi a maior herança de todas. Os meses seguintes foram estranhos e silenciosos. Seu Joaquim e Dona Helena continuaram morando na pensão da Dona Lourdes. A rotina era simples, quase igual à vida que sempre tiveram. Mas agora havia algo diferente no ar. Eles sabiam que não estavam mais à mercê da própria sorte. Pela primeira vez, o futuro não parecia um buraco escuro. Mesmo assim, nenhum dos filhos ligou.
Nenhuma mensagem, nenhum pedido de desculpas, nada. O processo do terreno avançava devagar. Dr. Renato ia ao cartório, reunia documentos, entrava com pedidos. Cada semana trazia uma nova assinatura, uma nova etapa. E enquanto isso, seu Joaquim observava. Observava Dona Lourdes acordando antes de todo mundo para fazer café. Observava Sebastião passando na pensão só para perguntar se estava tudo bem. Observava pessoas simples oferecendo ajuda sem esperar nada em troca. Era ali que ele via o que era família de verdade. Até que, numa tarde quente, Dona Lourdes entrou apressada na despensa onde seu Joaquim consertava uma prateleira. Seu Joaquim, tem um homem lá fora procurando o senhor. O coração dele disparou. Na sala, um homem de terno segurava uma pasta elegante. O senhor é Joaquim? Sou Cláudio, da construtora Imperial. Estamos interessados num terreno que pertence ao senhor. Como o senhor sabe desse terreno? Pesquisa de propriedade antiga. Temos uma proposta. 7 milhões à vista. 7 milhões. Seu Joaquim sentiu o chão sumir por um segundo. Não estou interessado em vender agora. Pense com calma. Também precisamos falar com os outros herdeiros, seus filhos. Foi ali que ele entendeu. O dinheiro ia atrair quem nunca se importou. 2 semanas depois, aconteceu. 3 carros pararam em frente à pensão. Dona Lourdes reconheceu na hora. São eles, né? Seu Joaquim respirou fundo. São. Eduardo foi o primeiro a falar, com um sorriso ensaiado. Pai, a gente ficou desesperado procurando vocês. Seu Joaquim deu um passo para trás. Sentem, mas longe. Renata começou a chorar alto. Mãe, me perdoa. Dona Helena respondeu com uma pergunta simples. Se não fosse o terreno, vocês estariam aqui? O silêncio foi a resposta. Temos direito, Eduardo gritou. Somos seus filhos. Filhos não abandonam. Seu Joaquim respondeu com calma. Ele entregou as cartas. A maior herança que eu podia deixar era exemplo. Vocês recusaram. As ameaças vieram rápidas. Vamos para a justiça. Podem ir. O senhor vai se arrepender. Eu já me arrependi de ter acreditado em vocês. Eles foram embora cheios de ódio. Quando a porta fechou, seu Joaquim sentiu o corpo ceder. Sentou no sofá, exausto. Agora acabou. Dona Helena disse, segurando a mão dele. Não acabou. Agora começou. 4 meses depois, o registro saiu. O terreno valia oficialmente 8 milhões e meio. 2 semanas depois, foi vendido por 9. Seu Joaquim chamou todos na sala da pensão. Vocês são nossa família, ele disse, e família cuida. 1 milhão para Dona Lourdes, 500 mil para Sebastião, 2 milhões para ajudar idosos abandonados e criar um lugar de acolhimento. O resto, para viver. E os filhos? Alguém perguntou. A lei garante uma parte do que sobrar, Joaquim respondeu. Mas não vai sobrar muito. A gente vai viver. E viveram. Compraram uma casa simples em Vale da Esperança. Quintal, árvores, silêncio. Dona Lourdes reformou a pensão. Sebastião comprou um caminhão novo e continuou ajudando quem precisava. A casa de acolhimento ficou pronta em 1 ano. Seu Joaquim e Dona Helena iam lá toda semana. Eles sabiam o que era não ter ninguém. Dos filhos, nenhuma notícia. Até o dia em que uma mulher apareceu com um bebê no colo. Era a nora. Eu me separei e queria que ele conhecesse os avós de verdade. Dona Helena pegou o neto no colo. Chorou tudo o que tinha guardado. Seu Joaquim olhou aquela criança e entendeu. O amor não tinha acabado. Ele só tinha mudado de lugar. Naquela noite, sentados no quintal, Dona Helena falou. A gente perdeu 3 filhos, mas ganhou uma família inteira. Seu Joaquim apertou a mão dela. E dessa vez, a família escolheu ficar. O tempo passou devagar, mas passou. Seu Joaquim e Dona Helena se mudaram para a casa nova alguns meses depois. Era simples, térrea, com um quintal cheio de árvores frutíferas. Nada de luxo.
apenas paz. Toda manhã, Joaquim acordava cedo, fazia café e sentava no banco do quintal. Dona Helena cuidava das plantas, conversava com as galinhas, sorria mais do que sorria nos últimos anos. Eles tinham sobrevivido. Mais do que isso, tinham aprendido. A casa de acolhimento ficou pronta no ano seguinte. Um lugar bonito, limpo, com quartos claros e gente que finalmente tinha para onde ir. Joaquim e Helena iam lá toda semana, não como benfeitores, mas como iguais. A gente sabe o que vocês sentem, Dona Helena dizia, porque a gente já esteve aí. E isso criava laços que dinheiro nenhum comprava. Dos filhos, quase nada se ouviu. Eduardo entrou na justiça, mas perdeu. Renata mandou uma carta pedindo perdão. E dinheiro no mesmo envelope. Lucas sumiu. Joaquim não respondeu nenhum deles. Até que quase 2 anos depois, o passado bateu à porta de novo. Dona Helena estava regando as plantas, quando viu uma mulher parada em frente ao portão, segurando uma criança no colo. Bastou 1 segundo para reconhecer. Era Viviane, a esposa de Eduardo. Dona Helena, eu sei que não tenho direito, mas precisava vir. A criança no colo tinha os mesmos olhos de Eduardo quando bebê. Eu me separei, ela continuou. Não consegui viver com alguém capaz de fazer o que ele fez. E eu queria que meu filho conhecesse os avós de verdade. Dona Helena sentiu o chão faltar. Seu Joaquim apareceu na porta. Quem é? É a Viviane e o nosso neto. Joaquim fechou os olhos por um instante. Depois respirou fundo. A criança não tem culpa de nada. Entra, Dona Helena disse. Eles passaram a tarde inteira conversando. Viviane contou como Eduardo tinha se tornado amargo, obcecado por dinheiro, incapaz de amar. Quando foi embora, Dona Helena segurou o neto no colo pela primeira vez. Chorou tudo o que tinha guardado. Naquela noite, sentados no quintal, como sempre faziam, Dona Helena perguntou: Tu acha que um dia eles vão entender? Entender o quê? Que a maior herança que a gente podia deixar não era dinheiro, era exemplo. Seu Joaquim sorriu. Se entenderem, ótimo. Se não, a vida ensina. Eles ficaram ali, de mãos dadas, olhando as estrelas. Tinham perdido filhos, mas tinham encontrado dignidade. Tinham encontrado amor verdadeiro. Tinham encontrado uma família que escolheu ficar. E seu Joaquim entendeu, finalmente, que riqueza não é o que se guarda no banco. Riqueza é quem segura sua mão quando você não tem mais nada. E essa, ninguém nunca mais tiraria deles.